bom dia, Adriano. Obrigada mais uma vez. Vou pedir à equipe da FGV Energia toda para deixar sem imagem e os microfones no mudo, por favor. Esse convite, né, para a gente estar fazendo aqui um Energia em Foco gravado, né, um modelo diferente dessa vez, e falar o que está acontecendo hoje, né? A indústria nunca viu nada do que está acontecendo agora em 2020, né? Pandemia, recessão, crise energética, e a gente tem um novo contexto agora, né, nesse cenário, com expectativas de preço, que a gente não sabe se a gente tem um novo patamar de preço agora, de preços deprimidos daqui para frente. Não sabemos como vão ser os investimentos, né? Já se falam em 35% de cortes de investimentos das majors, das empresas. Petrobras, né, já anunciou todos os seus cortes de investimentos, redução de produção, redução de carga de salário e de corte de horas de trabalho, né? Tem uma fluidez e um ritmo novo instalado no mercado, né? E a gente convidou, então, vocês para conversarem, né? Como disse o Carlos, os expoentes nossos aqui do setor energético. A gente está em parceria com a EPBR também, nesse novo mundo ameaçado, né, por mudanças climáticas, política energética. Isso não é mais um assunto só de especialistas, né? Hoje isso faz parte do nosso dia a dia, quando a gente tem o preço da gasolina e do diesel muito influenciado pelo petróleo no mercado internacional e pelo câmbio. Isso afeta o dia a dia do brasileiro, isso está no nosso dia a dia. A EPBR se dedica, né, a tornar acessíveis e permitir que todos participem dessas decisões políticas juntamente com a FGV Energia e trazem, né, a missão a engajar a população nessas discussões. A FGV Energia, mais uma vez, né, tem entre as suas atribuições a disseminação do conhecimento, a redução de assimetrias e trazer a discussão também, como o Carlos colocou. O que a gente tem hoje, né? A gente tem 3 bilhões de pessoas em lockdown no mundo hoje. A gente tem 30 milhões de barris em queda de demanda de petróleo. A gente tem 6 milhões de barris de excedente de oferta por dia hoje. 60% de queda do preço do Brent, apesar de ter dado esse pico agora, né, porque tem uma reunião amanhã, teve um voo de galinha aí, né, como diz o Carlos, na sexta-feira do Trump querendo conversar com a Arábia Saudita e com a Rússia, deu um spikezinho de preço, arrefeceu, já tem uns contratos futuros com 36, 35 dólares o barril, mas a média a gente ainda está falando de 29, 28 dólares o barril. A gente já tem 35% de corte de investimento das majors para esse ano, 46% de redução de tráfego aéreo no Brasil, 60% de redução de consumo de gasolina nos centros urbanos nos últimos dias, e 5 milhões de barris acima do custo de produção nos Estados Unidos, né? Qual vai ser a nossa dinâmica? 10 minutos para o Adriano, 10 minutos para o Davi, e depois a gente faz algumas perguntas. Então, Adriano, a palavra é sua, por favor. Tá bom. Bom dia a todos aí. É sempre um prazer falar em eventos da FGV, né? A gente realmente, como vocês colocaram, a gente tem muito carinho pela FGV e também é um grande prazer, né? Sempre, né? Tá conversando com o Davi, né? Que a gente já tem conversa aí há muitos anos, né? De convívio permanente, né? Mas sempre é interessante a gente aqui trocar umas ideias para tentar ajudar vocês e ajudar a gente também a entender o que está se passando hoje, né? Nesse mundo que ficou de cabeça para baixo, né? Então, eu acho que essa história do petróleo, né, já começa no final do ano passado, quando você começa a ter uma expectativa de queda de demanda, né? Quando começa 2020, essa crise aí ela é turbinada pelo coronavírus. E naquele momento, a Arábia Saudita e a Rússia têm uma desavença no âmbito da OPEP+, né? A OPEP+, é a OPEP mais a Rússia, né? É sempre bom a gente deixar claro aí para todo mundo que a Rússia não é membro da OPEP, né? Ela é convidada, né? E naquela situação, a Arábia Saudita propôs a redução de 1,5 milhão de barris. Lembra que o preço do barril estava a 45 dólares naquela ocasião, já fruto aí da crise econômica mais coronavírus, e a Rússia não topou a redução. Não topou a redução por quê?
porque a Rússia olhou aquilo como uma oportunidade de tentar inviabilizar o shale americano, né? E os próprios biocombustíveis, né? Então, é bom a gente também lembrar que em 2005 os Estados Unidos produzia 5 milhões de barris dia, né? Hoje ele produz, sei lá, 13, 14, 15. E essa diferença que transformou os Estados Unidos outra vez no maior produtor de óleo é fruto dessa escalada de produção do shale, né? A Arábia Saudita resolveu, naquela ocasião, dobrar a aposta, né? Dobrar a aposta e aumentar a produção de petróleo, e aí você teve uma queda brutal lá de 30% no preço do óleo, né? E dali para frente você teve uma volatilidade crescente do preço do óleo, e essa volatilidade sempre no sentido de para baixo, né? Então chegou aí a 22 o Brent, a 20 dólares o WTI, e muita gente apostando que poderia chegar a 15, 10 dólares o barril. Nesse meio do caminho, quer dizer, já com os efeitos no shale, né? Já teve falência declarada de empresa grande de shale gas nos Estados Unidos. O presidente Trump entra na história e fala que os sauditas e os russos enlouqueceram essa guerra de preço, né? Então, essa expressão dele já começou a fazer o barril subir um pouco mais, né? Aí a 30, aí, chegou até 35, né? E, por outro lado, ninguém podia prever, e aí eu acho que foi uma aposta errada dos sauditas e dos russos, que uma queda tão drástica no preço do barril do petróleo provocasse também uma queda igual ou maior no consumo, né? Porque aí você deu um nó na teoria econômica, né? Porque a teoria econômica fala o quê? Se você tem uma super oferta de um produto, o preço cai, mas o consumo sobe. E o que está acontecendo agora é diferente, né? É diferente porque a crise do coronavírus é diferente, porque a única coisa que a gente tem certeza para combater o vírus é a quarentena. E a quarentena isolou as pessoas, ninguém bota gasolina no carro, o avião está no chão, fábricas paradas, né? Então, o Brasil aí caindo 50% o consumo de gasolina, diesel 30%, QAV quase 90%, né? Isso não era esperado. Então, essa queda de demanda junto com queda de preço, acho que fez com que a estratégia da Rússia e da Arábia Saudita, no sentido de inviabilizar o shale, comece a ir por terra, né? Então, eu acho que a reunião de amanhã, provavelmente, eu imagino que haja talvez um corte de produção, mas no fundo esse corte de produção já foi dado pelo mercado, né? Como você falou aí, a queda é brutal, as refinarias estão cada vez processando menos carga, né? Porque estão estocando muito derivado, o Brasil inclusive, né? Petrobras então, mais, né? A Petrobras até reduziu a produção de óleo em 200 mil barris. Os estoques também estão lotados, né? Os superpetroleiros estão tudo parado, cheio de petróleo armazenado, para tentar comprar petróleo barato, para quando a economia voltar a subir, ter um ganho, né? Então, o interessante é que o petróleo, eu sempre falo que ele tem dois vetores que influenciam muito o preço, né? É a oferta e demanda, como qualquer commodity do mundo, e a questão geopolítica. Se você tivesse hoje só olhando oferta e demanda, na minha opinião, a tendência seria você quase ter produção zero, né? Porque consumo cai, estoque chega no limite, você vai reduzindo a produção até chegar a zero. Então, a reunião de amanhã, eu acho que vai ser uma tentativa dos países colocarem que eles têm uma certa ainda ingerência sobre o supply da indústria de óleo, né? Então, eles vão anunciar um corte, que na realidade o corte já foi feito pelo mercado, mas é uma tentativa de subir o preço, porque eu volto a repetir, acho que a Arábia Saudita e a Rússia erraram um pouco na estratégia, erraram porque ninguém podia supor que o consumo cairia até mais do que o próprio preço. Então, agora eles estão numa situação tão desconfortável, talvez como cheio, né? O Trump ameaça que, se não tiver um acordo, ele pode colocar tarifas, né, no petróleo importado da Rússia e da própria Arábia Saudita, né? Ele também pode aumentar os estoques americanos de óleo através do shale, né? Políticas intervencionistas de proteção de mercado, mas ele é capaz de fazer isso. Amanhã, na reunião, o Trump não pode chegar, como a Arábia Saudita e a Rússia, falar que vai cortar a produção, porque as empresas de shale são privadas, né? E até porque também já cortaram a produção na prática, né?
Então, é uma reunião muito interessante, porque, dependendo do resultado, eu não sei o que o Davi pensa, eu boto duas provocações aqui. O primeiro é o seguinte: o resultado de amanhã pode, mais uma vez, consolidar o fim do cartel da OPEP. Tá? E outra coisa também que eu vejo aí é que essa situação toda que a gente está passando com o coronavírus, né? Eu acho que é uma grande crise da saúde pública mundial, né? Você hoje tem que voltar a crescer a economia, olhando a infraestrutura, mas capitaneada por saneamento, né? A gente tem que dar higiene para as pessoas, né? As pessoas hoje querem lavar a mão, não tem água, querem um banheiro, não tem banheiro, né? Então, essa coisa e aí, nesse sentido, eu também acho, mudando um pouquinho o disco do petróleo, que as próprias energias alternativas, elas não vão parar, elas vão continuar tendo investimento, porque eu acho que nesse mundo novo do pós-coronavírus, tudo que significa melhora da qualidade de vida vai ter investimento e vai ter gente querendo colocar dinheiro. Por último, aqui para terminar e passar a palavra para o Davi, a nível de Brasil, eu acho que no curto prazo o Brasil também perde, né? Porque, como você falou, a Petrobras já cortou investimento de 30% para 2020, está reduzindo produção de óleo. Quer dizer, eu acho que o plano de negócios, não só da Petrobras, como de todas as petroleiras que compraram campo nesses leilões do governo Temer, do governo Bolsonaro, também vão rever o plano de negócios dela, não só a nível de Brasil, como a nível mundial. Nós estamos numa situação hoje que as petroleiras vão cortar custo, vão ter uma disciplina maior de capital, algumas pequenas vão morrer, vai ter fusão e aquisição, isso é muito típico de crise, né? E o Brasil também vai ter, então isso vai prejudicar a geração de emprego no curto prazo, vai prejudicar, a Petrobras já está falando em redução de salário, redução de jornada de trabalho, e temos ainda a questão do royalty, né? A questão do royalty também é fundamental, né? Aqui no CBE a gente fez uma conta aí recente, né? Essa semana eu fiz uma conta aí, eu estou trabalhando com uma queda de royalty na faixa de uns 35%, né? E ela só não é maior em relação a 2019. E ela só não é maior porque o câmbio ajuda um pouco, né? Porque como o royalty é pago em reais, né, o câmbio apreciado a 5 ajuda que a queda em real não seja tão grande. Mas isso é muito... Agora, na retomada, esse preço mais barato de petróleo pode ajudar também, né? Porque vai estimular o consumo, né? Tanto de pessoas como de empresas, né? Mas, enfim, a gente acha que está numa situação difícil, né? É ruim para todo mundo, e eu só vejo hoje, né, dois ganhadores nesse cenário de petróleo com preço descontrolado aí, com preço que está sendo vendido na reunião hoje abaixo de $30. Todo produtor de óleo no mundo está subsidiando o consumo, né? E acho que outra aposta da Rússia foi que, eu vou subsidiar o consumo, mas como o consumo está caindo muito, o subsídio vai ser pequeno também. Agora, tem dois que estão ganhando, podem ganhar dinheiro. Primeiro, a China, porque a China é um grande consumidor de óleo, né? A China hoje consome 14, 15, 16 milhões de barris de óleo por dia, e ela vai ter óleo barato para a retomada do crescimento. A gente está lendo, inclusive, em alguns artigos aí que circulam, que a China está construindo, inclusive, tancagem, né? Para também guardar óleo, estocar óleo aí, né? E o segundo ganhador aí nesse curto prazo desse mercado, do jeito que ele está, são os donos de estoque de óleo, né? Quem hoje tem lugar para estocar óleo também está ganhando dinheiro, né? Ou estoca óleo para ele mesmo, ou também pode alugar essa armazenagem para alguém, né? Hoje tem uma corrida mundial para estocar óleo, então esse também está ganhando dinheiro. O resto eu acho que só vejo perdedores. Então é isso que eu queria colocar de início. Obrigada, Adriano. Então, o preço barato não é bom para ninguém, né? Essa é a conclusão, né? Não, ninguém ganha com esse nível de preço, né? A não ser os donos dos estoques. E mesmo assim, isso é momentâneo, né? Porque quando ele aliviar esse estoque, né, ele volta num outro patamar de preço, né? Claro. Davi, por favor, suas considerações. Obrigado, Fernanda. Cumprimentando, claro, o quinteto. Quem está atrás também da tela, que a gente não consegue ver. Prazer, claro, falar com o Adriano, aqui nos eventos da Fundação, né? A gente somos habituês, né, Adriano? A gente podia pedir até um crachá.
Tem direito, já tem direito. Mas, de qualquer maneira, é muito bom. A gente está num momento de muita reflexão de uma maneira geral, né? Não é uma reflexão só sobre o setor de energia. O setor de energia... E aí tem uma particularidade nessa situação. Se a gente pegar duas crises, ou pegar, vamos chamar, os choques do petróleo, ou mesmo depois, falar rapidamente de eletricidade um pouquinho, nós temos coisas conectadas. O Adriano já fez uma bela análise da conjuntura, quer dizer, me dispensa aí de acrescentar muita coisa, praticamente todo o panorama está aí traçado. Mas o que eu queria lembrar é que, vamos pegar, por exemplo, os dois choques de petróleo, pegar o choque de petróleo de 73, ou seja, você focava as crises no segmento específico. No caso do petróleo, você teve o primeiro choque de 73, e isso afetava a economia naquele momento muito, né? No início dos anos 70, você teve não só um aumento significativo de preço, o petróleo ficou quase por entre 4 e 5 vezes o valor, mas você teve também o embargo dos produtores de petróleo, ou seja, a economia mundial foi muito afetada, especificamente pelo setor de petróleo. Pegando um paralelo, talvez, uma analogia mais do que um paralelo, a gente pegar o racionamento de 2001 aqui no Brasil de eletricidade, a gente teve uma situação parecida, ou seja, nós tivemos um segmento que teve uma crise, a crise, no caso, foi uma crise de oferta, também como foi a crise de petróleo no início dos anos 70, e essa crise de oferta abalou a economia, no caso especificamente a economia brasileira. Então, havia a direção da mão da crise para dentro da economia ficou muito bem caracterizada e você focava dentro do setor as soluções que você tinha que buscar. Hoje a situação é completamente diferente e ela é totalmente inédita em relação ao que nós tivemos. O que a gente pode imaginar, como talvez tenha acontecido uma guerra, as crises de suprimento por conta da guerra, mas mais vinculadas à dificuldade de logística, segurança em termos de aprovisionamento, enfim. O que nós temos hoje é uma situação onde nós estamos em curso, nós estamos no meio dessa confusão. Nós temos junto, a coincidência foi uma coincidência infeliz, no caso, tanto para a Rússia quanto para a Arábia Saudita, ou para quem quer que seja, uma guerra de preços associada a um corte de demanda que não teve nada a ver, como o Adriano falou, necessariamente com a queda dos preços. Pelo contrário, a gente poderia esperar efetivamente, como o Adriano mencionou, um aumento do consumo. Quer dizer, eles foram atingidos no coração em termos de qualquer guerra, ou seja, a crise deixou de ser uma crise do petróleo, como no primeiro momento começou a acontecer. Eu diria um anti-choque do petróleo, a gente pode chamar assim, um anti-choque do petróleo, um choque negativo, vamos chamar assim, e veio um choque de demanda que qualquer preço, em qualquer circunstância, o barril poderia estar, mesmo sem Rússia e Arábia Saudita, seguramente nós teríamos uma situação muito parecida com o que a gente tem hoje. Ou seja, a maior parte da queda da demanda não foi ela foi decorrente da crise da epidemia, da pandemia que a gente está vivendo, e deixou de lado praticamente hoje o que está acontecendo com Rússia e Arábia Saudita e agora Estados Unidos. Quer dizer, na minha opinião, o que vai acontecer na reunião de amanhã, eu não diria que é irrelevante, óbvio que não é irrelevante, nós estamos falando do maior produtor mundial, dos dois maiores produtores mundiais, do maior exportador mundial. É óbvio que não é irrelevante, mas eu quero dizer que as consequências de uma reunião de amanhã podem ter impacto em nos mercados, tanto especulativos, principalmente especulativos, porque, como foi colocado aqui também, nós temos tanto óleo estocado, tanto uma situação de médio prazo, curto e médio prazo, onde essa demanda seguramente não vai recuperar. Não há possibilidade, se a gente estancasse todo esse problema que a gente está vivendo hoje, haveria uma rampa relativamente, uma inclinação pequena para a gente recuperar essa demanda,
Então, a reunião de amanhã vai ter muito mais a ver com um mercado mais especulativo do que um mercado real em termos de impactar num aumento de demanda. Não vai. O preço se cair, ele pode cair a $3, não vai subir a demanda. Não vai. E não vão subir as estocagens. Não vão porque já existe hoje uma capacidade de estocagem além do que é a média do que a gente tem, além do que a capacidade física a gente tem. Então, eu diria que vai ter uma mudança, talvez, estrutural nessa questão de preços. O Adriano falou na questão da OPEP. A OPEP já há muito tempo deixou de ser um cartel com a força que tinha, né? Como eu falei, eu mencionei o primeiro choque do petróleo. A OPEP, naquela época, tinha 2/3 do mercado mundial de exportação. Hoje, essa porcentagem se inverteu. A Rússia ao contrário da Arábia Saudita, por exemplo, e hoje, até ao contrário dos Estados Unidos, é um país que pode segurar preços baixos em função da diversidade de recursos naturais e da demanda própria que ela tem. Então, a gente vai ver uma coisa à parte que, na minha opinião, se a gente ponderar, vai ter um peso muito pequeno comparado com a pandemia. Ou seja, então a gente pode esperar que nos próximos 2, 3 meses, eu diria, o quadro só tende a piorar para o segmento do petróleo e, de alguma maneira, nós vamos ter uma situação que não vai... Eu diria que nós vamos assistir como espectadores e dizer assim, ok, vocês chegaram a um acordo, mas isso, na minha opinião, não vai ter relevância prática. É isso que eu quero dizer. A Arábia Saudita, quem lembra, no início, se eu não me engano, dos anos 90, com o Sheikh Armani, na época, abriu uma guerra de preços contra o Mar do Norte, na época, a primeira-ministra britânica era Margaret Thatcher. Ele perdeu, ele foi defenestrado, acabou perdendo. Naquela época, o petróleo chegou, claro, sem correção, mas chegou a valores naquela época de $9 o barril. Não se esquecer que quando, por exemplo, o pré-sal foi licitado, o petróleo estava variando entre $12 e $15. Claro, temos que colocar a correção da inflacionária do dólar. Agora, eu acho que tem mais a ver agora, a guerra essa questão do petróleo tem a ver para os Estados Unidos com a questão dos seus produtores de shale. E é curioso que na questão também, voltando, a história é boa porque ela nos dá alguns exemplos interessantes, voltando para a crise do petróleo de 73. Em 72, houve uma reunião dos países, na época, o país árabe exportadores de petróleo, onde um representante americano induzia, o petróleo estava a $2, alguma coisa, o barril, induzia ou sugeria que o petróleo estava muito barato, que fosse a 5, porque com 5 ele ia viabilizar o petróleo do Texas naquele momento. Então, a intenção do Trump não é para a economia americana, não é petróleo barato, se a economia estivesse rodando, seria espetacular. Ele está interessado, como o Adriano falou, ele está interessado em viabilizar os produtores de shale que sobrarem. No caso da Arábia Saudita e da Rússia, na minha opinião, usando uma expressão um pouco mais grotesca, mas também eles ficaram com a brocha na mão. Eles começaram uma guerra, de repente, quando viram, foram atropelados por uma situação que tornou absolutamente inútil e desnecessária essa guerra, porque o que acontece no mundo levou a essa situação que a gente está vivendo. Eu não sei, do meu tempo, eu não marquei meu tempo, mas... Eu estou marcando, mas pode ir, mais 2 minutos. Então, tá bom. Então, só duas coisas que eu acho interessantes. E aí, falando um pouco, só voltando aqui para o Brasil, como falar, claro que tem os contratos da Petrobras que estão sendo revistos, você vai ter todo um processo aí de desestruturação do setor parapetroleiro, principalmente, tanto pela redução dos investimentos das empresas, mas com que a Petrobras, como grande contratante no setor, já está trazendo, já sinalizou, aliás, já formalizou, inclusive, em documentos. Agora, isso vai acontecer também no setor elétrico. O setor elétrico é um setor que, na ponta, a inadimplência vai crescer muito, evidentemente. A determinação da ANEEL de não corte por 3 meses vai fazer com que, não de má fé, as pessoas parem de pagar suas contas, porque na situação atual ela vai dizer, se eu posso ficar com esse dinheiro em casa, mesmo que eu tenha que pagar depois, eu vou ficar com esse dinheiro em casa porque ela não vai ter corte. Então, é uma defesa natural, eu insisto que não considero isso um aproveitamento no mau sentido, é um aproveitamento real, como as empresas fazem no diferimento de impostos e nos diferimentos
Hoje, tudo que você possa diferir, você vai fazer. Só que quem vai pagar essa conta não está clara e o setor está passando um momento muito difícil. A estimativa é de uma queda de demanda de 20%, mais ou menos, nesse período agora, uma queda média de uns 4%, e quer dizer, uma perda estimada de 20 bilhões de reais. Quem é que vai pagar? Porque dentro da cadeia de produção, claro que a porta de entrada da distribuidora, mas uma distribuidora, por exemplo, hoje fica, do que ela arrecada, ela fica com 18%. Então, você é uma arrecadadora de outras fontes de recursos. Então, é uma questão pendente, muito complicada. A última coisa que eu quero falar é que, curiosamente, nós temos que reavaliar, por exemplo, os acordos de Paris em relação ao meio ambiente. Seguramente, nesse momento, todas as metas foram atingidas. Seguramente, pela dureza do momento, todas as metas devem ter sido atingidas e muito ultrapassadas, né? A gente vê pelos mapas de poluição na China, enfim, de uma maneira geral, a matriz de transporte no mundo vai mudar, com certeza vai mudar. Quer dizer, a gente tem coisas aí que estão acontecendo, ou seja, aí tem que se entender, e foi mencionado, o Adriano também falou sobre isso, a questão da mudança estrutural dos modos de produção e principalmente de consumo de energia que vão acontecer dentro dessa nova lógica. Eu diria que a globalização vai sofrer bastante nesse primeiro momento. A questão da internalização da produção, por exemplo, de insumos médicos, sejam medicamentos, sejam máscaras, sejam equipamentos de proteção. A interdependência mundial vai mudar. E como é que isso vai impactar, por exemplo, no transporte aéreo? O fato da gente estar aqui conversando em vídeo está criando uma cultura de milhares de pessoas que estão se relacionando dessa maneira. Está criando uma cultura, por exemplo, das pessoas se acostumarem a se comunicar de uma maneira diferente. Quer dizer, a gente vai ter muita mudança por aí e, claramente, o setor elétrico não vai escapar disso aí. Ótimo, Davi, obrigada. Queria comentar que você falou da reunião de amanhã, né, da OPEP com a Rússia, né? A expectativa aí é a Arábia Saudita e a Rússia conversando, né? O mundo todo está muito atento a isso. Tem uma expectativa de que esse aumento de preço ele resolva 40% do problema. O que não resolve é exatamente o que você colocou. Nem que você leve esse preço para cima agora, ele não resolve o problema. Mas ele dá um alívio, né? Ele cria um efeito psicológico no mercado que seria interessante no primeiro momento, né? Então, vamos passar para as perguntas, né? Já tem algumas aqui no meu telefone e eu tenho outras aqui. Vou fazer a primeira pergunta para o Adriano. Adriano, como fica, então, a gente já viu algumas, a gente já falou de quebra de empresas de shale, aquela Whitening Petroleum também já anunciou, né, que quebrou. Como ficam as pequenas e médias empresas aqui no Brasil, por exemplo? Da onde sairia fôlego para segurar essa situação? Eu queria colocar, que eu concordo com o Davi, que a reunião de amanhã da OPEP, né, vai ser uma reunião meia faz de conta, né? Porque qualquer corte que eles anunciem, o mercado já cortou, né? Então, o impacto vai ser muito mais no mercado futuro do óleo do que no mercado presente, né? Porque mesmo que amanhã, razões psicológicas aí, o preço vá a $40, quando o pessoal sentar na mesa vai ver o seguinte, olha, não faz sentido $40 com esse nível de estoque do mundo, com esse nível de consumo caindo. Enfim, eu acho que no Brasil a gente tem que olhar duas coisas, Fernanda. Eu acho que as empresas pequenas de óleo e gás no Brasil vão sofrer como vão sofrer em qualquer lugar do mundo, né? E as empresas que tiverem mais alavancadas vão sofrer mais ainda, porque hoje é uma questão de liquidez, né? Quem tiver com liquidez, acho que passa melhor pela crise. Quem tiver com baixa liquidez vai passar pior pela crise. E esses movimentos são normais, quer dizer, há uma espécie de darwinismo quando vem essas crises, né? Onde as pequenas que não estão preparadas desaparecem ou então são engolidas pelas maiores, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer nesse mercado brasileiro. Agora, programas, por exemplo, como o REACT, o governo lançou recentemente, não vai ser agora, isso tudo vai ter que ser adiado. Agora, me preocupa. Bio, Combustível Brasil.
tudo isso vai ter que ser repensado, né? Agora, o que me preocupa muito nessa confusão toda que a gente está vivendo é a questão do biocombustível, né? Eu acho que o Brasil ele não pode abrir mão de ser protagonista, continuar sendo protagonista como produtor de biocombustível. E eu não estou vendo o governo, né, tomar nenhuma atitude, né, para defender, né, para preservar aí as usinas de etanol, né? As usinas de etanol, elas, do jeito que a coisa está acontecendo, você vai ter uma quebradeira geral. Você já está começando a estocar também etanol nas usinas. Quem tem capacidade de estocagem vai passar melhor, mas até não sei até quando, né? Você tem um limite. Você tem também as usinas que podem desligar, virar a chave, produzir mais açúcar. Também esse cara sobrevive mais. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o governo já deveria ter lançado alguma política, como, por exemplo, a volta da CID, para proteger esse mercado de etanol, né? Acho que agora, todo mundo parece estar concordando que a cartilha liberal vai ter que ser deixada um pouquinho aí na gaveta, né? Eu que me considero aí um liberal, a gente agora tem que ter política pública e política de governo para, primeiro, salvar a vida, né? Que é número 1, mas também salvar setores da economia, né? Da mesma maneira que o Trump está anunciando que ele pode colocar uma tarifa lá para impedir a importação de petróleo da Rússia e da Arábia Saudita, a gente também tem que pensar que no nosso mercado interno. E essa questão aí do etanol, não sei como o Davi vê isso, mas eu acho que o governo está demorando a tomar uma atitude rápida para preservar essas empresas, porque o fôlego vai diminuindo. E volto a dizer, a gente sabe que lá no Manual de Economia, empresa ela quebra no caixa, ela não quebra na dívida. Então, na medida que você vai derrubar o caixa da empresa, ela vai botar a língua de fora e vai quebrar. Então, essa, na minha opinião, que é uma grande falha aí que está acontecendo no mercado, a volta da CID. E voltar à CID não é trivial, quer dizer, a CID hoje da gasolina é 10 centavos, mas se você quiser aumentar a CID para 20 centavos ou para 30 centavos, a CID tem noventena. Então, você só pode daqui a 90 dias. Então, você teria que ter uma PEC hoje aprovada no Congresso Nacional para derrubar a noventena da CID. Porque também não adianta trocar CID por PIS/COFINS, porque o PIS/COFINS também tem noventena. Entendeu? Então, eu acho que isso aí é uma questão urgente e que eu estou vendo o governo, pelo menos aparentemente, muito pouco preocupado com isso. Davi, você quer comentar? Não, eu concordo. Eu acho que, e aí não é defendendo o governo, nada que eu... É que eu imagino que deve ter um barata-voo absurdo lá dentro. Agora, efetivamente, vai ficar muita gente pelo caminho se nada for feito. Eu acho que vai ficar de qualquer maneira, infelizmente. Eu acho que talvez as usinas mais ineficientes ou com menos capacidade de estocagem da crise, né? Como vão ficar empresas em qualquer setor. Vai ter loja fechando, que não vai abrir mais. Essa é a punição da crise e da crise como a gente está vivendo agora. Efetivamente, a questão do etanol, especificamente, ela é muito importante pelo valor estratégico que tem para o país, mais do que qualquer coisa. Eu acho que, Pelos empregos, né? pelos empregos e pelo valor estratégico como fonte de energia. Pode ser, tem muita gente que critica, enfim, mas eu acho que o mundo dentro dessa lógica que eu estava comentando antes, esse mundo globalizado não será o mesmo também. Eu acho que as autarquias dos países vão funcionar cada vez mais. Eu acho que, nesse caso, apesar do Brasil não ser mais um país, vamos chamar assim, independente de petróleo, mas muita coisa vai acontecer e na incerteza a gente investe no que a gente tem e com certeza, e aí saindo da incerteza e para a certeza, essa questão de uma possível destruição ou um abalo forte no setor de etanol não é uma boa saída pós-crise, seguramente não, porque você não repõe. No caso específico do shale gas, o shale gas é uma coisa curiosa, que, tecnicamente falando, o shale gas ele se restaura muito rapidamente. Você Né? é muito rápido, em menos de 6 meses você está operando quase igual como você estava antes. Uma usina de álcool, não. Você depende de safras, de grandes equipamentos, etc. Então, tem que levar em conta essa especificidade também. Uma coisa que o Adriano colocou, eu acho que está na hora do governo gastar, né? Está na hora de você
aumentar o gasto público aí nesse sentido, né? Não tem como, por mais liberais, né, que o governo seja, por mais que essas colocações sejam feitas, não tem como ter esse tipo de gasto governamental nesse sentido, principalmente nas empresas de etanol, como vocês colocaram. Senão vai quebrar, certamente. Esse conceito de liberal ele só existe quando você não tem pessoas morrendo, nem empresas morrendo na quantidade que estão acontecendo agora. Então, é isso, tem que pensar. E o governo já está gastando. Hoje mesmo saiu o MP na questão do pagamento das contas de energia elétrica para o pessoal de baixa renda até determinadas faixas de consumo. Quer dizer, tem que fazer. E é um setor que não foi ainda pensado, talvez o aquinhoado é exatamente esse setor do etanol. Eu acho que, nesse sentido, tem um economista americano aí famoso, que eu não lembro o nome dele agora, né, Davi, que ele fala que em trincheira não tem ateu e na crise não tem ideologia. Né? Na crise não tem o quê, Adriano? Ideologia. Não tem ideologia. Na trincheira não tem ateu e na crise não tem ideologia. Eu acho que tem um economista aí famoso aí, que nós conhecemos, né, que é o Schumpeter, né, que ele tem um livro muito importante que quem não leu deve ler, que é o Capitalismo, Socialismo e Democracia, onde ele cria um conceito de destruição criativa, né? Então, eu acho que, seguindo um pouco aí o que o Davi colocou, o que o mundo vai passar vai ser uma espécie de uma destruição criativa, né? Então, você vai realmente ter setores aí que vão desaparecer ou vão ficar com peso muito menor na economia e vão ter setores que vão crescer muito, né? Eu estava vendo essa semana, por exemplo, se você pegar o valor de todas as empresas aéreas americanas, a plataforma Zoom, com todo o problema que ela está tendo aí, ela vale hoje 50% a mais do que todo o valor das empresas aéreas americanas. Então, isso é destruição criativa, né? A gente não, como o Davi falou, a gente não vai ter, por exemplo, acho que a China não vai ser mais a fábrica do mundo, né? A gente está vendo que não dá para ter um país que produz 90% aí de tudo que o resto do mundo precisa. A gente está vivendo agora, o Brasil quer importar máscara, quer importar aparelhos respiradores e a China não consegue trazer. E o valor que a China está cobrando é 3 vezes maior do que cobrava antes. Então, eu acho que a gente vai ter que, no Brasil, aí, uma palavra também que muita gente usa, o tal do construir um plano Marshall aí, né? Acho que o setor de energia vai ter um papel importante. Acho que a infraestrutura vai ter que ser o plano Marshall brasileiro e com o dinheiro do governo. O governo parece que vai ter que entender que esse governo, esse dinheiro que ele está colocando agora, ele não vai parar de colocar daqui a 3 meses, até o final do ano. Ele vai ter que continuar colocando para essa economia voltar a decolar e ter esses investimentos em infraestrutura liderados, como eu já falei anteriormente, pela questão do saneamento, né? A gente não pode, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, sair na rua, olha para a comunidade da Rocinha do Vidigal e aquelas pessoas não terem higiene, não ter água, não ter esgoto, não ter onde fazer as coisas. Isso no mundo inteiro está acontecendo isso. Você vai numa Cracolândia lá em São Paulo, é uma coisa absurda. Então, acho que realmente a gente vai ter um mundo aí diferente e eu torço que seja um mundo com mais bom senso, né? Com mais serenidade e mais solidariedade, né? Senão vai ter o caos, né? E no nosso setor aqui de energia também. Eu acho que o setor de energia, no pós-coronavírus, você não vai ter mais uma energia talvez dominante no mundo inteiro, como foi o petróleo no século XX, como foi o carvão mineral na Revolução Industrial, né? Eu acho que vai começar a ter matrizes cada vez mais diversificadas, matrizes onde cada região, cada país vai ter que usar sua vantagem comparativa e energias cada vez mais limpas, né? Porque a gente está percebendo que se bobear, a gente não cuidar da crise sanitária, a gente daqui a pouco pode ter o Covid-20, né? Em vez do 19 vai vir o 20. E também a gente, se não cuidar com urgência também nessa questão ambiental aí, a gente pode também ter um impacto aí no clima terrível, né? Então a gente acha que os investimentos daqui para frente em infraestrutura, eles têm cada vez ser mais presentes, não só no Brasil, acho que o próprio Estados Unidos hoje precisa de mais disso, mas dentro dessa lógica de mais eficiência e uma logística que traga mais qualidade de vida para a população, né?
E essa diversificação de energéticos, né, ela espraia um pouco mais o poder pelo mundo, né? Você tem uma diversificação de atores e você tem uma desconcentração de poder, né? Você não tem uma concentração de energético, por exemplo, como a gente tem o Oriente Médio ali, e você pode ter uma equanimidade maior ali de forças, né? Vamos dizer assim. Davi, queria que você comentasse sobre desinvestimentos da Petrobras nesse novo cenário, especialmente sobre a venda de refinarias, sobre combustíveis. Como é que fica isso agora, na sua opinião? Olha, bom, só complementando em uma frase o que o Adriano estava falando antes, no fundo o que a gente está tendo é uma aceleração da transição energética. O mundo, a palavra, não é nem uma frase, duas palavras que caracterizavam o setor de energia no Brasil e no mundo, de uma maneira geral, era a transição energética. A gente só discutia, a gente fez seminário aqui na própria fundação sobre transição energética, só que agora essa ganhou a segunda derivada da transição. Está super positiva, quer dizer, então é essa transição aí do que na hora de voltar é aquela história, vem o tsunami, quando a água volta, o que ficou de pé e o que ficou destruído, o que a gente vai saber como é que vai ser isso. E aí, bom, o gancho é bom também porque, para a tua pergunta, a Petrobras foi atingida no meio, estava indo correndo de vento em popa na questão do desinvestimento, o mercado desabou, os ativos perderam um valor enorme, a capacidade de investimento do mundo, o mundo vai sair mais pobre dessa situação toda, né? O mundo já está mais pobre e vai, pelo menos no primeiro momento, vai sair mais pobre. Então, eu diria que se somar todas as variáveis que levam alguém a fazer um investimento, ou mesmo alguém a tomar uma decisão de desinvestir, todas as variáveis são contrárias. É uma pena porque o processo estava caminhando bem, é um processo muito, não só para a Petrobras, mas principalmente para o mercado brasileiro, especialmente a questão do midstream, na questão de refino, o de duto já vinha caminhando, mas na questão de refino é fundamental para você ter um processo de abertura efetiva de mercado, de competição de preços de combustíveis, de transparência dos preços de combustíveis, de novos investimentos, enfim. E fora a Petrobras, que ia concentrar atividades onde ela ganha mais dinheiro. Isso tudo agora é mais uma vítima que vai ficar pelo caminho, pelo menos por um tempo. Eu não vejo, primeiro, a Petrobras, nesse momento, colocando no mercado os seus ativos. Por agora, esse ano, por exemplo, todos os IPOs que estavam previstos esse ano, aparentemente, todos eles foram cancelados. Então, quem não faz IPO também não vende ativos de uma maneira geral, né? Eles vendem ações, vendem refinaria, no final dá no mesmo em termos de resultado. E quando é que isso volta? É difícil dizer. Isso, tudo que a gente conversou até agora é que a gente está numa situação de esperar para ver o que vai acontecer e como vai voltar, o que vai acontecer, o que vai estar de pé, o que não vai estar de pé. Então, na minha opinião, esse assunto está engavetado. Não tem outra alternativa. Não seria nem razoável alguém chegar hoje balançando, sacudindo, dizendo: estou vendendo isso, estou vendendo aquilo, para um produto que já é complicado em termos de mercado para você vender. Agora, né? Já é um produto, a refinaria já é um produto complicado. E você agora, onde você depende de demanda na veia. A refinaria você não estoca, né? Na refinaria você é um elemento de passagem. Se não passa, você morre, você para. Então, é uma pena, como eu disse, lamentavelmente, mas sabe-se lá quando, mas por hora isso está completamente fora de questão, na minha opinião. Não, certamente. Adriano, e sobre o novo mercado do gás, né? O novo mercado do gás já vinha patinando, desde o ano passado, as coisas parecem que não vão muito. E agora? Como fica? Eu acho que também é outro mercado que não vai andar essas mudanças, né? Agora você tem que tentar corrigir os efeitos de curto prazo, né? O mercado de gás ele é muito parecido nesse sentido com o mercado elétrico, o Davi já falou aí. Você tem que estar preocupado agora, por exemplo, com a inadimplência das distribuidoras de gás, né? Porque da mesma maneira que a energia elétrica, veio aí as normativas das agências reguladoras estaduais aí, colocando também que em 90 dias você não vai cortar ninguém, né?
Então, isso aí vai levar a uma inadimplência gigante, né, como já foi colocado aí, idêntico ao setor elétrico, né? A diferença é que no setor de gás a coisa é um pouquinho mais sofisticada, complicada, porque você não tem as agências reguladoras são estaduais, né? Então cada estado tem uma maneira de olhar o problema, né? No caso do setor elétrico, você resolve tudo em Brasília, né? Como está sendo feito agora lá através de MPs. No caso do gás, o que está acontecendo é que as distribuidoras estão negociando com a Petrobras, né? Negociando parcelamento de conta, né? Dando flexibilidade para o take or pay, né? Só pagar o que realmente o consumidor levar, né? Também a Petrobras está negociando com as transportadoras o ship or pay, né? As penalidades vão ter que ser suspensas, né? Mas eu acho que nesse momento agora, a preocupação número 1 tem que ser com a inadimplência, né? Porque não adianta você parcelar uma conta se você não tem como pagar essa conta, né? E essa questão de criar uma situação nessa transição para proteger a inadimplência das distribuidoras de gás não é fácil, porque, volto a dizer, não tem lá a ANEEL, né? A ANP ela regula o produtor, o transportador, mas a distribuição, quem regula são os estados, né? Tem também situações aí tributárias que eu acho que o setor elétrico poderia estar junto com o setor de gás, que é a questão de ICMS, né? Porque a gente sabe que quando você recolhe o ICMS, você pode estar recolhendo o ICMS de um cara que está inadimplente. Eu sei que é difícil você falar isso para qualquer estado hoje, porque significa redução de arrecadação, mas é uma questão aí que não sei como é que trata isso. É uma das centenas de perguntas que a gente não sabe a solução, mas a gente sabe que o problema existe, né? É o que eu tenho dito, né? A gente tem que procurar respostas simples, mas as respostas simples não são fáceis, né? Isso então é um desafio. Então, acho que o mercado de gás, a gente vai ter que também começar a olhar existe lá uma lei do gás que foi aprovada na Comissão de Minas e Energia, né? Que tá lá, que eu acho que vai ficar parada. Acho que essa discussão sobre a nova lei do gás só vai ser retomada a partir, talvez, ano que vem, não sei, quando essa coisa melhorar, né? A gente tiver uma situação de maior tranquilidade, mas essa é a situação. Acho que não é simples também para o mercado de gás. A distribuidora de gás, semelhante ao que o Davi colocou, a distribuidora de energia elétrica, ela também só fica com 18%, 17% da receita. Então, você não pode jogar no colo da distribuidora a inadimplência toda, né? Porque 40%, por exemplo, vai para a Petrobras, 14% vai para as transportadoras. Então, não é justo que o cara que recebe 20% fique com a inadimplência total. Como é que resolve isso? Acho que vai ter que ser uma discussão aí, que vai envolver Petrobras, porque a Petrobras tem que estar envolvida nisso, porque se tiver uma inadimplência grande, ela também não vai receber a parte dela. Então, vai ter uma discussão aí que não é trivial, que vai envolver distribuidoras, os estados, governadores, Petrobras, a ANP, mas o problema todo é que na minha opinião, da mesma maneira que o setor elétrico está resolvendo rápido, porque lá o mecanismo é mais rápido, o setor de gás também tem que resolver essa questão nas inadimplência com uma certa rapidez, porque senão você vai começar a matar as empresas, né? Principalmente as grandes distribuidoras, como é o caso de Comgás, de SEG, a questão da inadimplência ainda é grave ainda, né? Porque tem todo o setor residencial que as outras distribuidoras não têm. Então, a gente acha que está essa briga, né, Fernanda? Está também adiada sine die, né? Como estão adiados os leilões, está tudo sine die, né? Entendeu? Os leilões, e até aí o A4, o A5, em final de abril, todo mundo estava, vamos agora, vai ter uma demanda de gás, porque o leilão é de térmica, né? Então você vai botar na térmica na base, aí vão ter 10 mil megawatts, não sei o que, 12. Agora isso aí agora temos que tratar igual da população, nós temos agora que tratar da saúde das empresas para que elas não vão para a UTI e que elas não desapareçam, né? Para que a gente, quando a economia voltar, a gente tenha um parque aí mais preparado para uma decolagem mais rápida. Então, hoje, a missão número 1 é tratar da saúde das empresas e não deixar que haja uma quebradeira. Lógico, como o Davi colocou, algumas vão ficar no caminho, como também, infelizmente,
aí na população brasileira já está muita gente que ficou no caminho e vai ficar mais gente ainda, infelizmente. Mas nós temos que tentar evitar um número maior, né? A gente tem que tratar para que a maior parte da população e das empresas sobrevivam a essa crise, que é uma crise inusitada, né? E é que ninguém podia prever. Então, o tratamento também tem que ser inusitado e tem que ser fora da caixa e com bastante criatividade. Claro, principalmente porque significam muitos empregos, né? Eu acho que o mais importante agora é a preservação desses empregos, né? Caminhando para o final, aí queria uma última colocação de vocês dois. A gente tem dentro da política energética nacional, né, o nosso arcabouço de tomada de decisão, ele vem CNPE, Ministério de Minas e Energia, junto agora, né, caminhando bastante, junto ao Ministério da Economia, e depois a gente tem a ANP, a EPE, enfim, todas as instâncias que tomam as decisões e as executam, né? Nesse cenário agora, essa governança precisaria ser alterada? A minha pergunta é: o planejamento energético, né, nacional precisaria de uma orquestração mais efetiva hoje? O CNPE é suficiente? Queria que vocês comentassem isso para a gente e as considerações finais de vocês, por favor. Bom, Davi, por favor. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que nesse momento não existe planejamento possível. Não é questão do arcabouço nem da estrutura. Eu acho até para você fazer a estrutura, você tem que entender o que está acontecendo, o que vai acontecer. A gente está... Aquela história, quando você navega, quem entende, eu não sou um marinheiro experimentado, mas quem entende de navegação à vela sabe que no meio da tempestade você recolhe as velas e espera passar. Não adianta, você não vai ficar batendo contra as ondas, nem tentando navegar muito contra o vento. Então, o vento está soprando em muitas direções, o mar está muito batido, e essa história do arcabouço eu não acho ela... que eu não acho relevante, não. Ela é muito relevante, só que... Não é a hora, né? Você não tem nem quem. Como é que você vai chegar alguém nessa situação para o Ministério da Economia, por exemplo? Olha, vamos discutir planejamento energético. Não vamos discutir. Ou reunir o CNPE, você não vai conseguir reunir o CNPE para discutir isso. Então, o que nós temos é aquela história, tentar sobreviver dentro de um imenso ambiente de incertezas. Nós não chegamos ainda no pico da crise, pelo contrário. Numa maratona, eu diria que a gente está no quilômetro 5, pelo grau de... A epidemia é uma coisa exponencial, absurdamente exponencial. Até o dia 20 e poucos da epidemia, você tem menos de 2% do que vai acontecer no dia 30. Ou seja, você vai ter entre o dia 24 e 25, isso aqui são cálculos relativamente simples de entender, no dia 20 e poucos da epidemia, você vai ter 2%, no dia 30 você vai ter uns 100% praticamente. Você vai ter 10 dias, mais ou menos, de terror. Quer dizer, e nesse meio tempo, é uma questão, efetivamente, de sobreviver. E outra coisa também, não dá para planejar em cima de uma coisa... Normalmente, você já não tem muito controle, você trabalha com expectativas. Ninguém sabe quais são as expectativas, essa é que é a questão. Você não tem... você não pode aplicar conceitos econométricos, você não pode fazer cenários... Funciona também, né? Não, e tem uma característica, sempre erra também. Erra em condições normais, não vai errar em condições... Pode ser até que sem querer acerte, agora eu acho muito pouco provável. Então, eu acho que hoje a atitude correta é tentar ir batendo, apagando fogo onde ele aparece, tentando manter as pessoas com as melhores condições de saúde, e o setor é um setor que, inclusive, não vai ser muito demandado, o setor de energia. O único risco hoje para o setor de energia, efetivamente, é a questão da logística. Se você mantiver a logística, você não vai ter nenhum problema de abastecimento. Zero. Nenhum problema. Então, o foco hoje, que a gente não falou aqui de alguma maneira, mas é como manter uma logística que já é naturalmente estressada aqui no país, mas como você manter essa logística funcionando.
Adriano, por favor. Olha, eu vou fazer uma brincadeira aqui, inicialmente, né? Já que o Davi falou que do veleiro, do mar revolto, ainda bem que a gente tem um marinheiro no comando, né? Do Ministério de Minas e Energia, né? Que sabe como é que se Se bem que comporta. ele é especialista em submarino, Adriano. Pois é, mas ele também veleja, né? Ele também veleja. Então, eu acho que ainda bem que a gente tem uma pessoa que conhece como é que deve se comportar, né? Num mar revolto, né? Agora, eu também concordo que não é momento de mudar nada, né? Eu acho que até antes da crise, eu poderia dizer a você que eu acho que tem que mudar algumas coisas, mas nesse momento eu acho que não é hora. Esse momento é hora de trabalhar, né? É hora de ter união, é hora de deixar as diferenças de lado, é hora da gente, todo mundo junto aí, remar, né? Para pegar outra vez o exemplo do marinheiro, remar na mesma direção e ganhar essa guerra, né? Depois que a gente ganhar a guerra, a gente volta a brigar novamente, né? E agora, me parece que também temos que ter dois focos. O foco é de curtíssimo prazo, que eu espero que as pessoas do governo tenham esse senso de urgência que a gente comentou muito aqui, que é o caixa das empresas, a inadimplência que as empresas vão sofrer. Então, isso tem que ter um senso de urgência por parte do governo, não dá para ficar esperando muito, tá certo? Agora, por outro lado, também eu acho que tem que ter um grupo lá olhando como é que a gente vai fazer para depois que isso vai passar, né? Vai passar, né? Também não sei se vai passar rápido, Tempo, né? mas eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse pós-coronavírus aí, o que precisa ser gestado para que a decolagem, outra vez, seja a mais rápido possível, né? Mas volto a repetir, o que eu hoje defendo é que vamos trabalhar junto e eu estou otimista. Eu acho que a gente vai superar isso e a gente vai ter aí um Brasil e um mundo mais bacana. Que ótimo. Também estou otimista. Davi, obrigada. Adriana, obrigada de novo.